Eu quero saudar todos os irmãos, os que estão em casa, os que estão aqui no templo, com a paz do Senhor. Gostaria de ler já com os irmãos o Evangelho que Lucas teve o privilégio de tomar conhecimento, do capítulo 6, a partir do versículo 6. Se vocês quiserem, pode ficar em pé. Muito bem, ok? E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Estava ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Oremos. Pai Celestial, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por tua santa, bendita palavra. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podem sentar, os que estão em casa, Deus abençoe. O que vamos falar esta noite, pouco tempo, sobre a cura do homem da mão mirrada. Bem, se nós atentarmos bem, o que é uma mão mirrada? É algo ressequido, atrofiado. E eu meditando na palavra, eu pensei logo em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Sabe, aquele homem com aquela mão mirrada, eu comecei a meditar, o que na nossa vida, em que área da nossa vida poderia ter alguma coisa que está mirrado? Me vem do coração, na mente. Poxa, alguém pode estar com a mente atrofiada. E a Bíblia então diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quem confia no Senhor é mente no céu e pé no chão. Então, se você confia no Senhor, jamais, tudo que está acontecendo, a tua mente vai ficar mirrada, ressequida, atrofiada. Uma segunda coisa também que me veio à mente é o coração. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu estou fazendo uma analogia, aquele homem com aquela situação. Ele estava com a mão direita mirrada, mas aqui eu começo a abordar
pessoas que estão com a mente, o coração. Então, a Bíblia está recomendando sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, se você guardar o teu coração, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bem, o que mais poderia atrofiar na vida de alguém? É o louvor. Salmo de número 34, o verso 1. Salmo 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que coisa interessante. Então, devido às adversidades que têm acontecido, o louvor foge muitas vezes das pessoas. Elas querem louvar, mas como? Se há toda uma perturbação, uma conturbação com tudo que está acontecendo. Então, tenhamos cuidado para a mente não ficar atrofiada, o coração não ficar atrofiado e nem o louvor. Agora, algo interessante, o Salmo 40, falar em louvor, o Salmo 40, escute bem, versos 1 a 3, escute que interessante. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Deus mandou falar algo aqui nesta noite. Devido a toda essa situação, e quando eu li sobre um novo cântico, de tudo que está acontecendo, é que a misericórdia de Deus está escrevendo uma nova história na vida de muita gente. Eu vou repetir. Muitos perderam o louvor. Mas, o que eu quero abordar? A misericórdia de Deus escreveu ou está escrevendo uma nova história na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Observou, verso 2, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Eu quero dizer que muitos de nós que estamos aqui, e os que estão em casa, que estão me ouvindo, chegou um momento da tua vida que você pensou assim, não vou suportar, não vou aguentar, agora eu vou sucumbir, acabou. E naquele momento, Satanás ferozmente se levantou e tentou aniquilar muitas coisas na tua vida. E naquele momento que eu quero dizer, a misericórdia de Deus, aleluia, começou a escrever uma nova história na sua, na minha, na nossa vida. Porque nós pensamos que ali tinha chegado o fim, e Deus olhando, e pela morte e ressurreição de Jesus, nosso Salvador, sabe tudo que você já passou? Lembra aqueles dias terríveis que você pensou, acabou, o milagre não vai acontecer, perdi tudo, estou desacreditado, desacreditada, acabou. Deus olhou. E o interessante, que quando o salmista está dizendo, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ali Deus começa pela sua misericórdia escrever uma nova história na sua vida, pela misericórdia dele. E quando o salmista diz que ele se inclinou, eu recito esse salmo porque eu acho
forte demais, o Salmo 113, os versos 5 e 6, quando o salmista pergunta: quem é, aleluia, quem é como o Senhor, que habita nas alturas, que se curva para ver o que se passa nos céus e na terra. Então eu creio numa linguagem antropomórfica, que quando você clamou, o Senhor se inclinou para você, Deus fez isso aqui, olha. Quem é como o Senhor que habita nas alturas, que se curva? Olha que coisa linda, imagina. Então, em João, no capítulo 13 de João, no versículo 23, João, capítulo 13, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus. Nós sabemos que esse discípulo era João. E você vê que não cita o nome dele, porque nós queremos que o nosso nome seja aclamado, reconhecido. E quando a gente lê, quem é como o Senhor que habita nas alturas, que se encurva, aí você há de concordar comigo em João 13, os versos 6 a 8, e aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas a mim os pés? Ou os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe quando Pedro questiona aquilo? Espera aí, Senhor. Tu é o Kyrios, tu é o Senhor, tu é o Rei dos reis, o escolhido entre os milhares, o médico dos médicos. Tu é o Senhor da glória, tu és o lírio dos vales, tu é o Senhor da glória, e o Senhor vai lavar os meus pés. Peraí, Senhor, Pedro naquela hora, peraí, Senhor, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor limpa leprosos, o Senhor tem curado os cegos, feito os paralíticos andarem, o cego vê, o surdo ouvir, o mudo falar, o Senhor tem feito maravilhas. Peraí, Senhor, o Senhor vai me lavar os pés. Sabe, João também conseguiu entender isso. Ele fala assim, de repente João fala assim: olha ali, ó, é ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João fala tão seguramente, e fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora eu pergunto para você, o Senhor, o Kyrios, foi lavar os pés dos discípulos, os pés de Pedro. E Pedro fala: Senhor, o Senhor que faz essas maravilhas todas, o Senhor vai me lavar os pés? Dá para a gente aprender alguma coisa com isso? O Senhor da glória lavar os pés de um mortal, de um pecador? Dá para você entender isso? Então, naquele momento mais difícil da sua vida, a misericórdia de Deus começou a escrever uma nova história na sua vida. Reconheça isso e louve o nome do Senhor. Então, tenhamos cuidado para que a nossa mente, como aquele homem que estava com a mão mirrada, não fique atrofiada, nem o coração, nem o louvor e o nosso olhar. Quando eu falo de olhar, eu faço menção de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso olhar, nós temos que ter cuidado. Como assim o olhar? O salmista, no Salmo de número 34, acompanha o meu raciocínio, o Salmo de número 34, o verso 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, quando você olha para o Senhor, logo as coisas começam, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Mas sabe o que aconteceu na vida de uma pessoa? O Salmo de número 73, o Asaf, o salmista Asaf, ele descuidou no olhar. O olhar dele fez a vida dele atrofiar. Ele disse assim, o salmista Asaf, do Salmo 73, 1 a 3. Diz o salmista: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Pensa comigo aqui agora. O olhar de Asaf fez tudo atrofiar. Então eu estou pregando sobre a cura de um homem da mão mirrada. E eu faço analogia na pergunta: que área da sua vida poderia alguma coisa estar mirrado? E o Asaf, por ele ter tirado o olhar do Senhor, ele ficou com a sua mente, o coração, o louvor que ele tinha, porque Asaf também era um levita, além de ser um homem de revelação, vidente na época, que chamava assim, ele ficou com tudo atrofiado, o seu psicológico, o seu emocional, o seu espiritual, a sua alma, espírito, e diga-se de passagem, quem sabe até o seu corpo, seus sonhos, seus planos. Se você observar, ele vem narrando o Salmo 73, ele chega a falar no verso 16, quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Atrofiou. Asaf atrofiou. Agora pensa comigo, um homem que tira o olhar do Senhor. O Asaf escreveu o Salmo 73, o Salmo 74, o Salmo 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Um homem que tinha intimidade com Deus, escreve cerca de 10 salmos, e de repente ele fala, ele tem um reconhecimento: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios ao ver a prosperidade deles. Então, igreja, você que está me ouvindo, olha que Asaf era um homem experiente, conhecia Deus, escreve cerca de 10 salmos. A sua mente, o seu coração, o seu louvor, o seu olhar, tudo nele. Então, se a gente não tiver cuidado com tudo que estamos ouvindo, podemos ficar atrofiados. Tem pessoas psicologicamente aterrorizadas, emocionalmente, espiritualmente, estão atrofiando mesmo dentro de casa ou na rua. Há um pavor terrível. Agora, sabe o que pode curar isso? Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, Hebreus 4:12, aplica, porque a palavra de Deus está no ter a sua mente, seu coração, seu louvor, seu olhar, porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz,
teu coração. A palavra de Deus pode limpar tudo isso que está acontecendo com você ou com quem quer que seja. Observe que o salmista, no Salmo de número 107, o verso 20, o salmista, ele disse assim: enviou a sua palavra e nos curou. A palavra cura, enviou a sua palavra, nos curou e livrou de grande destruição. Observe comigo então. Quando Asaf, ele começou a compreender tudo isso, irmãos. Glória a Deus. Ele chega à seguinte conclusão, se você observar comigo o verso 28. O verso 28. Observe comigo. Obrigado. Ele chegou à seguinte conclusão. Peraí. Eu sou Asaf. Eu sou um homem de Deus. Peraí. Então a gente tem que, acorda, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, tem promessa de Deus na sua vida. Asaf chegou à seguinte conclusão. Verso 28 do Salmo 73. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Está vendo como é que ele consegue entender? E agora, encerrando e concluindo, voltando onde nós iniciamos a mensagem, a questão de o homem da mão mirrada. Então, pela palavra, nada pode ficar mirrado na sua vida. Observe comigo o 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, primeira coisa, a palavra, o Senhor disse a ele, a palavra. Segunda coisa, estende a mão, olha bem, estende a mão, a palavra. Terceira coisa, e ele assim o fez, ele obedeceu. Terceira coisa fundamental, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então, nessa noite, encerrando, se nós acreditarmos nesta palavra, pastor, mas nós falamos que nós acreditamos, mas na hora do vamos ver, é um tal de chora daqui, um chora dali, é um pavor terrível. Mas nessa noite, essa palavra aqui, irmãos, é fiel e verdadeira. Olha que coisa linda, só quero repetir o verso 10, o versículo 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, olha a palavra do Senhor, a palavra. Ele obedeceu, estende a tua mão. O homem, imagina, olha aqui, como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu louvor? Como é que está o teu olhar? Estende a tua mão. O homem olhou para ele. Estende a tua mão. Eu acredito que aquele milagre, não só a mão daquele homem, mas sua mente, o seu coração, todo o psicológico dele, o emocional, o espiritual, toda a sua vida, pela palavra, porque ele obedeceu, houve renovo. E a mão foi restituída, sã como a outra. Eu quero concluir dizendo, foi no sábado que isso aconteceu. Jesus pode restaurar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Hoje, agora. Ele é bom, cheia. Então receba para a tua família. Aleluia. Receba para a tua família. Perdão, salvação, libertação, cura, milagre e tudo que é teu de direito, agora mesmo está sendo restituído, como aquele homem aceitou a palavra do Senhor. Estende a tua mão, estende. Ele estendeu. Então, pela fé, onde você estiver,
Você que está agora online, estende a tua mão e pela fé, o Ramancheia, receba agora, somente ouve e crê na palavra, receba agora, estende a mão para receber, isto, recebe agora, isto é para receber agora, para a tua família, isto, você acaba de obedecer, agora a restituição está chegando. Deus te abençoe. Abençoa a vitória na tua casa, na tua família. O Senhor está restituindo tudo que é de direito. Somente o que vai te fazer bem está sendo restituído. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui pra nós. Venha porque o poder de seu amor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o tempo. Sara-me, me põe teu azeite em minha luz. Restitui, me leva a mesa águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, ele não acabou. Restitui, eu quero de volta o tempo. Sara-me, me põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a mesa águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia! Você pode cantar conosco mais uma vez? Restitui, eu quero